Agora sim, bom dia a todos. Bom dia. Essa manhã de sol que a gente não esperava encontrar aqui em Curitiba. Lá em Aracaju isso é muito normal, o sol assim. Não é normal esse friozinho junto com o sol. Lá essa hora da manhã está muito quente. Quem já foi no Nordeste sabe como é que é, né? A gente sente frio lá quando faz 20 graus. Né? Calor pra gente, que nada, só a partir dos 30, dos 35, aí realmente a gente chama de calor. Nós vamos nessa manhã falar de um tema que é um pouco difícil da gente encontrar em qualquer palestra espírita que a gente vá. Alguém já assistiu uma palestra espírita falando sobre sonambulismo? Alguém já assistiu? Ninguém? Pois é, isso é coisa daqui, dessa casa. Mas é coisa também de Allan Kardec. Porque Allan Kardec ele fala bastante a respeito de sonambulismo e de outras faculdades da alma. Mas antes de falar de sonambulismo, vou falar um pouco sobre uma coisa que é muito comum que todos nós fazemos, que é dormir. Tem alguém aqui que não dorme? Todo mundo dorme, não dorme? Pois é. Mas às vezes tem pessoas que dormem e no meio da noite sentam na cama e começam a conversar. Ou então se levanta, de olhos fechados, sai caminhando pela casa. Tem gente que abre a porta, sai rua fora, né? Algumas pessoas têm que tomar o cuidado de esconder a chave, porque o sonâmbulo pega a chave, abre a porta e sai de casa, mesmo com os olhos fechados. Ele deixa o estado de sono e entra num outro estado diferente, que é o estado de sonambulismo. Aí, muitas pessoas fazem o seguinte, quando esse sonâmbulo é uma criança, quando é um jovem, aí leva ao médico. E o médico diz então que ele tem um transtorno do sono. E passa um medicamento para assustar aquele fenômeno. Mas Allan Kardec ele pensa de maneira diferente. No Livro dos Espíritos tem um capítulo lá, relativamente grande, que fala sobre isso, e sobre outros fenômenos também correlatos. E Allan Kardec nos mostra então que o sonambulismo não é uma doença a ser tratada. Que o sonambulismo é uma faculdade natural do ser humano. Essa capacidade que as pessoas têm, que muitas pessoas têm, de sair do estado de sono e entrar nesse estado diferente, que não é dormindo. Porque ele faz coisas que as pessoas normalmente dormindo não fazem, como caminhar, falar. Alguns fingem que estão dormindo, que estão em estado de sonambulismo para ir à geladeira no meio da noite. Mas aí é outra história, não é disso que nós estamos falando aqui. Allan Kardec disse que esse estado é natural do ser humano. E ele diz que nesse fenômeno tão natural, que a gente encontra em tantas casas, em tantas famílias, por trás desse sonambulismo natural, existe um outro fenômeno de importância muito grande para a humanidade, que é um fenômeno que foi descoberto a partir do século XVIII, que é um fenômeno que é o sonambulismo magnético, que faz parte desse mesmo sonambulismo natural. Porém, o sonambulismo magnético ele não ocorre naturalmente, espontaneamente. Ele ocorre quando provocado. Mas faz parte do mesmo tipo de fenômeno. E nós poderíamos dizer que esse sonambulismo natural, ele é um sonambulismo fragmentado, rústico, que não é o sonambulismo em toda a sua potencialidade que se pode alcançar. Como eu falei, a partir do século XVIII, os chamados magnetizadores clássicos, que surgiram a partir do pai da ciência chamada magnetismo, que foi o Franz Anton Mesmer, um dos seus discípulos, chamado de Marquês de Poiseuille, descobriu meio que por acaso a existência desse sonambulismo magnético. O sonambulismo natural todo mundo conhece de todas as épocas. Mas o sonambulismo magnético é uma extensão, um aprofundamento desse sonambulismo natural. Foi a partir dos estudos do Marquês de Poiseuille. Ele estava tratando um doente com aquilo que nós hoje chamamos de passe, que são, na verdade,
Os passes são um conjunto de técnicas que fazem parte da ciência chamada de magnetismo. E o Marquês de Poissegui foi um dos maiores magnetizadores da humanidade. Ele então, durante o tratamento, é um jovem, que era um jovem pastor de ovelhas, analfabeto. E durante a aplicação dos passes, esse jovem entra num estado diferente. Ele meio que adormece. Ele entrou no estado que nós hoje chamamos de estado de transe, ou como alguns chamam, estado alterado da consciência. Ele entra nesse estado diferente, meio que adormecido, e começa a falar coisas de alta intelectualidade que estavam, logicamente, muito acima de sua capacidade intelectual e conhecimentos seus, porque ele era analfabeto, era um pastor de ovelhas, nunca tinha tido acesso ao conhecimento, à escola, aos estudos. Aquilo, logicamente, causou um grande frisson entre os magnetizadores da época. Outros magnetizadores foram vendo que essa capacidade existia também em outras pessoas, em outros doentes que eles estavam tratando. E foi se descobrindo então que esses sonâmbulos, essas pessoas especiais, elas não tinham apenas essa capacidade de falar coisas que estavam acima da sua inteligência, mas elas conseguiam realizar fenômenos extraordinários, mostrando que o ser humano tem em si capacidades que não são sequer sonhadas. O ser humano encarnado nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de mediunidade, nós não estamos falando de espíritos desencarnados. Nós estamos falando de espíritos encarnados, de nós, que possuímos em nós faculdades e capacidades que são realmente extraordinárias, porque nós somos espíritos também, tanto quanto os desencarnados, os que vivem no mundo espiritual, nós também somos espíritos, e temos também as mesmas faculdades em nós que os espíritos desencarnados têm. Só que não temos a possibilidade de usar todas essas faculdades, porque o nosso corpo físico atrapalha. Nosso corpo físico, essa matéria densa, ela não permite que o espírito manifeste as suas faculdades de forma tão simples. Mas em alguns indivíduos, eles possuem esta capacidade de poderem se expressar melhor com as faculdades da alma, quando os sentidos físicos estão anulados. Quando nós não estamos utilizando nossos sentidos físicos, a alma então se expressa, se utiliza das suas faculdades de espírito. Foi se descobrindo então que esses chamados sonâmbulos, e aí já se tinha colocado um termo para classificar essas pessoas, sonâmbulo porque se achava que era uma espécie de sono, e depois foi se verificar que não tinha nada a ver com o sono comum de todos nós. Mas o nome já tinha se espalhado por toda a Europa, e então ficou até hoje como sonâmbulo, como sonambulismo. Descobriu-se que os sonâmbulos, além de conseguirem falar coisas acima de sua capacidade intelectual, eles também tinham uma visão extraordinária. Eles podiam enxergar com os olhos fechados. Eles podiam ver a longas distâncias, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer região. Eles podiam enxergar através de qualquer obstáculo físico, qualquer obstáculo material. E testes e mais testes foram feitos com essas pessoas, muitas e muitas experiências, buscando descobrir quais eram os limites desta faculdade, que em realidade são muito extensos. Descobriu-se que eles poderiam ler um livro fechado, e não precisava abrir o livro para eles lerem. Você poderia indicar a página para ele, e ele, de olhos fechados, ele poderia ler toda aquela página de um livro que ele nunca tinha visto antes. Que ele podia enxergar dentro do organismo das pessoas, identificar doenças, órgãos precisando de tratamento. Eles podiam prescrever tratamentos,
ditar medicamentos, fossem naturais, fossem substâncias químicas, fossem através de tratamento magnético. Eles podiam prever o término do seu tratamento, quando a cura iria acontecer, no total, no geral da sua doença, como de cada um dos sintomas que ele era cometido. Ele podia prever as crises que ele ia ter ao longo do tratamento e como o magnetizador deveria cuidar dele durante estas crises. Foi-se vendo então que ele tinha inúmeras faculdades, inúmeras potencialidades, e que não se sabia de onde é que vinha aquilo ali. Sabia que existia. E dizia-se, inclusive na época, uma estatística feita pelos magnetizadores, que cerca de 10% das pessoas tinham a capacidade de sonambulismo. E acreditamos que se na época eram 10%, talvez hoje essa capacidade seja bem maior. Porque não acreditamos que esse potencial, que essa capacidade, ela se reduza no ser encarnado. Pelo contrário, acreditamos que ela tende a se desenvolver cada vez mais na humanidade. À medida em que nós aprendermos a nos desprender da matéria, a nos desapegar das coisas materiais, nós conseguiremos então desenvolver em nós, em nosso organismo físico, uma capacidade maior para que ele possa assim dar condições para que o espírito possa se desprender do seu corpo físico com maior facilidade, dando expansão às faculdades que o espírito carrega em si. Todos nós temos condições de fazer isso. Todos nós temos condições de enxergar sem os olhos físicos. Todos nós temos condições de enxergar a longas distâncias, através de obstáculos materiais, porque todos nós somos espíritos. E todos nós fazemos isto todas as noites quando nós dormimos. Quando nos desligamos do corpo físico durante o sono, nós somos espíritos. Nós viajamos por aí afora. Nós saímos de dentro da nossa residência sem precisar abrir a porta. Nós viajamos a longas distâncias. Nós vamos a mundos espirituais. Nos encontramos com espíritos desencarnados e com espíritos encarnados que se encontram dormindo também como nós. Nós podemos enxergar longe, enxergar aquilo que nossos olhos físicos não conseguem ver. Conseguimos perceber, intuir, adentrar as coisas, as situações, as questões, da forma que nosso corpo físico não permite que a gente faça. Então todos nós temos essas faculdades porque nós somos espíritos. Só que nem todos nós temos a capacidade de sermos sonâmbulos. Apenas uma minoria de nós já tem essa possibilidade de, não estando no estado de sono comum, podermos deixar o nosso corpo físico temporariamente e aí expressar as capacidades, as faculdades que o nosso espírito tem. Allan Kardec estudou isso profundamente. No Livro dos Espíritos tem um capítulo lá, capítulo 8º, da segunda parte, que se chama Emancipação da Alma, onde ele vai falar não só de sono e de sonambulismo, mas também de dupla vista, de catalepsia e letargia. Ele vai falar do êxtase, da telepatia, do fenômeno de quase morte, da morte aparente, melhor dizendo. São todos fenômenos classificados como fenômenos de emancipação da alma. Alma, entendendo-se dentro do conceito espírita, é o espírito encarnado. Espírito é o ser em essência, o nosso eu. A alma é o espírito ligado ao corpo, é o espírito encarnado. Quando ele fala então fenômenos de emancipação da alma, é quando o espírito consegue reaver uma certa independência. Ele emancipa-se com relação ao seu corpo físico. Ele se desliga parcialmente e temporariamente do seu corpo físico. Temporariamente porque ele vai regressar, ele vai retornar a esse corpo, porque senão seria o fenômeno da morte.
E é um desligamento parcial, porque o desligamento total só acontece com a morte, e aí não tem condições do espírito reatar os laços com o corpo. Estes fenômenos, eles ocorrem então parcialmente, de maneira temporária. O nosso corpo físico, ele liga-se ao nosso espírito por laços magnéticos, extremamente resistentes, que nós não conseguimos romper com tanta facilidade assim. Para nós desencarnarmos, nós precisamos que o corpo físico não dê mais condições da vida continuar na matéria. Daí porque o indivíduo que quer suicidar-se, ele tem que causar um estrago grande no seu corpo físico, para que esse corpo não tenha mais condições de manter a vida material, e aí o espírito desliga-se, porque o corpo não precisa mais dele. Allan Kardec diz que o espírito, ele aproveita todas as oportunidades, todos os momentos que ele tem para ele reaver essa liberdade fora do corpo físico. Quando a gente tem um simples cochilo, o espírito aproveita para ter um pouco mais de liberdade. Mas esses laços magnéticos fortes ligando o espírito ao corpo sempre vão atrair o espírito de volta ao corpo físico, que a vida da matéria precisa continuar. Nossas experiências na matéria precisam dar continuidade. São as várias potencialidades que nós guardamos dentro de nós, mas que não são estudadas, nem mesmo por nós espíritas. Como nós vamos querer que as outras ciências de cunho materialista, como nós vamos querer que elas estudem a respeito dessas potencialidades que jazem guardadas em germe dentro de cada um de nós, se nem mesmo nós espíritas que sabemos da existência dela não estamos estudando? Não podemos esquecer que o espiritismo é uma ciência. Como ciência, ela precisa estudar o ser humano, o espírito, seja encarnado ou desencarnado, em todos os seus detalhes. Nós vamos conhecer o que é um espírito desencarnado estudando o próprio espírito quando ele ainda está na carne. Nesses momentos de emancipação, onde ele expressa pelo menos parcela das suas faculdades espirituais, estudando-as, nós vamos estar conhecendo um pouco sobre as potencialidades que os espíritos, que nós vamos conduzir conosco quando a gente desencarnar. Os espíritos relatam através da mediunidade as faculdades que eles possuem, como por exemplo, se deslocar de um local a outro sem precisar caminhar, sem precisar utilizar as pernas. Esse corpo físico nosso, material, pesado, grosseiro, não consegue alçar voo. A gente tem que caminhar arrastando-se pelo solo. Mas o sonâmbulo, quando ele entra no estado de transe sonambúlico, quando ele consegue esse desligamento parcial do corpo, ele percebe que ele não precisa caminhar, que se desloca de maneira instantânea, de forma ultra rápida, a qualquer distância que ele queira, basta ele pensar. Ele pensa e lá ele se encontra. Como disse Allan Kardec, a alma está onde o pensamento está. Ele basta ele pensar em uma pessoa, em um local, e para lá ele se transporta de maneira instantânea. E é um espírito encarnado, que ainda não consegue expressar todo o seu potencial, porque ele ainda está preso a um corpo que em maior ou menor grau ainda o influencia, ainda o retém preso à terra. Mas ele pode exercer, pelo menos de forma parcial, essas faculdades. E Allan Kardec, ele diz que o sonambulismo é a prova da existência da alma. Quantos de nós já lemos essa frase? Pouquíssimos de nós. Se está numa revista espírita escrita por Allan Kardec, que não só escreveu sobre esses temas em O Livro dos Espíritos, mas escreveu também algo em A Gênese, também alguma coisa no Livro dos Médiuns,
escreveu bastante na Revista Espírita. O sonambulismo é a prova da existência da alma. Olha só, ele não disse nem que era uma evidência, ele disse que é a prova. Porque se o sonâmbulo ele consegue se deslocar a um local distante, em espírito, seu corpo está ali, está aqui, adormecido. Mas seu espírito consegue viajar a uma longa distância, a um local distante, que ele nunca esteve, que ele não conhece, nem dos livros, nem de alguém falar, nem porque ele já tinha estado lá antes. Ele não conhece de forma alguma aquele local. Ele sente-se lá presente, ele se vê presente nesse local, que ele descreve com inúmeros detalhes, que ele consegue relatar para as pessoas que estão ali próximo ao corpo físico dele. E que depois se pode comprovar que aquele local realmente existe e é exatamente como o sonâmbulo está escrevendo. Significa que ele realmente está lá, mas não é o seu corpo. O seu corpo está aqui, inerte. E Kardec então pergunta: o que então dele está lá, se não a alma? E isto é a prova de que a alma existe. A não ser que nós observemos esse fenômeno e o interpretemos através de nossas ideias preconceituosas. Mas se nós tivermos a mente aberta, nós vamos entender que não há outra explicação para dar a este fenômeno senão de que a alma realmente existe. E o que nós estamos fazendo com esse assunto, com esse tema? Já que ele é de tão grande importância, ele pode comprovar para a humanidade de que a alma realmente existe. E aí nós fazemos uma pergunta: por que nós, mesmo nós espíritas, por que ainda temos medo da morte? Porque nós não acreditamos que somos espíritos. Nós não acreditamos na existência da alma. Esse é um bom teste para a gente fazer. Se eu ainda tenho medo da morte, mesmo que eu ache o contrário, mas eu ainda não acredito que eu sou um espírito. Porque a partir do momento em que eu me acreditar como espírito, todo o meu foco de vida ele vai mudar automaticamente. Eu posso até achar que eu acredito, eu sou espírita. Eu já li inúmeras obras espíritas falando da vida além da morte, falando do mundo espiritual, falando das comunicações dos espíritos conosco, mas eu ainda não desenvolvi a convicção de que eu sou um espírito. Lá no fundo, eu ainda duvido, ainda não tenho essa certeza, ainda não desenvolvi esta fé. Que a fé, na realidade, não é uma virtude mística. A fé não é uma varinha de condão, não é uma mágica. A fé é um estado íntimo, desenvolvido pelo conhecimento. Se alguém quer ter fé, estude. Busque tirar todas as suas dúvidas. Busque responder aos seus questionamentos. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec diz assim: acredite em Deus, mas saiba por que você acredita. Acredite na reencarnação, mas saiba por que você acredita na reencarnação. Pergunte a si mesmo: será que eu realmente acredito que sou um espírito? Será que existe mesmo a reencarnação? Será que realmente existe a vida espiritual? A partir dessas dúvidas que você levante, busque no conhecimento tirar essas dúvidas. Não apenas ler a respeito algo que alguém disse, afirmando o contrário, mas busque em você a prova. Busque nos seus estudos a prova de que realmente a reencarnação existe, e que realmente Deus existe, que não há de ser de outra maneira, de que realmente os princípios que a doutrina espírita afirma, que eles realmente são verdadeiros. Nós precisamos disso, e falta muito disso no nosso movimento espírita.
Por isso se diz tanto que nosso movimento espírita está superficial, porque nós aprendemos sem aprender. Nós acumulamos conhecimento sem ganhar, sem desenvolver certezas dentro de nós. E nós precisamos dessas certezas para nos modificar. A partir destas certezas, dessas convicções, é que a gente vai poder se transformar. Ser pessoas mais caridosas, pessoas mais misericordiosas, mais humanas, mais fraternas. Se nós ainda não conseguimos ser, é porque nós ainda estamos muito apegados à vida da matéria. Lógico, porque esta a gente sabe que ela existe, a gente tem certeza que ela existe. A vida do Espírito, a gente ainda não tem a certeza que ela existe. Daí, entre a dúvida e a certeza, eu fico com aquilo que eu realmente acredito, que é a vida material. E aí a minha vida é acordar de manhã, tomar café, trabalhar, estudar, comer, dormir. E o Espírito. E aquilo que é importante para o Espírito, nós somos imortais. Nosso corpo vive alguns anos, nosso Espírito vive sempre. Qual dos dois é mais importante? Mesmo sabendo que o Espírito é mais importante, por que eu dou mais importância ao meu corpo do que ao Espírito? Porque eu não tenho certeza que eu sou Espírito. Dizem alguns que quando nós espíritas chegamos no mundo espiritual, é aquela grande surpresa. Nossa, realmente é assim. Por que surpresa? Se nós já temos esse conhecimento, porque nós não acreditamos. Tem um estudioso que você já deve ter lido a respeito, que escreveu aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, o Brian Weiss, o norte-americano, que descobriu de forma casual, coincidentemente, ele descobriu que existia a reencarnação. Só que ele fez como um verdadeiro cientista. Para quem não conhece a história, ele tinha uma paciente chamada Catherine. Ele era psiquiatra, mas ele tratava certos pacientes dele usando a regressão de memória, não a vidas passadas, porque ele não acreditava, nunca tinha pensado nisso. Ele regredia a memória do seu paciente até a fase intrauterina, da fase de infância, a fase dentro da criança dentro do útero, até aquela fase de que fosse necessário descobrir a origem daquele trauma, daquela queixa, daquele problema que seu paciente carregava. Numa dessas regressões de memória dentro da vida presente, sua paciente começou a relatar coisas que pareciam serem de uma outra vida. Ela começou a dizer que viveu em determinada época, em determinada região, o nome dela, família, etc, 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 com vários detalhes. Aquilo, logicamente, chamou muito a atenção dele. Ele agiu como verdadeiro e sincero cientista. Ele não simplesmente disse, isso é reencarnação, isso existe. Não. Ele não tinha como dizer que aquilo era realidade. Também ele não se excusou de estudar. Ele disse, aqui tem algo interessante que vale a pena se estudar. Ele começou então em outras sessões fazer a regressão de memória na paciente, e ela ia relatando detalhes, cada vez mais detalhes de encarnações passadas. Ele então começa a buscar explicações, o que poderia explicar esse tipo de fenômeno. Sua esposa, que era também psiquiatra, então os dois chegavam em casa e iam conversar a respeito. Sua esposa fazia o papel de advogada do diabo. Ia tentando jogar para ele explicações, que ele então ia analisando aquela explicação que ela dava, que ela sugeria, verificando se realmente aquela explicação condizia com a realidade. Ele foi vendo que todas as explicações eram boas, mas nenhuma explicava o fenômeno por completo, a não ser a existência da reencarnação. Ele então foi, ao longo desses estudos, dessas experiências, desenvolvendo uma convicção. E aí ele descobriu, realmente a reencarnação existe. Ele disse que a partir do momento em que ele fez essa descoberta íntima, que teve essa convicção, automaticamente sua vida mudou por completo.
inclusive suas relações com a família. Antes ele saía com a esposa, com os filhos para jantar. Era simplesmente uma saída para jantar e nada mais. Iam discutindo dentro do carro, jantavam, entravam no carro e voltavam para casa. Agora não. Era um convívio em família. Iam para jantar, mas o objetivo agora era um convívio em família, onde todos os momentos eram bem aproveitados, desde o momento que saía de casa, chegava no restaurante, que jantavam, que voltavam para casa. Ele não fez nenhum esforço para isso. Foi uma transformação automática a partir do momento em que ele tinha certeza que ele era um espírito. E é isso que a doutrina espírita nos passa. No capítulo que Allan Kardec fala a respeito da fé que a gente precisa desenvolver dentro de nós. A nossa fé, a nossa convicção espírita, porque fé, às vezes a gente confunde fé com confiança, mas fé não é confiança. Fé é convicção. A confiança pode até ser uma consequência da fé, mas não é a fé. A fé é convicção. O apóstolo Paulo, ele dizia, a fé é a certeza das coisas espirituais. Olha, certeza. Quando eu falo em certeza, eu falo em 0% de dúvida. Porque se eu tenho 1% de dúvida, eu já não tenho certeza. Então, quando eu falo em certeza, é 100%. 0% de dúvida. Das coisas espirituais. E Allan Kardec vem dizer que essa certeza com relação às coisas espirituais, esta fé, a gente vai desenvolver através do conhecimento. E foi o que ele fez. Alguém chegou para Allan Kardec e ele deu um bloco assim, dessa altura, de comunicações, que dizia-se que eram dos espíritos. Olha, as mesas transmitem orientações. Está aqui, gostaria que você analisasse. Kardec olhou assim para aquele maço de papel. Diz, vocês vão ter que me provar que mesa tem nervos para sentir. Kardec, ele não disse, isso é verdade, nem disse que era mentira. Agiu como um verdadeiro cientista, foi estudar. E só afirmou que aquilo era verdade quando ele tinha certeza que era verdade. Até lá, ele buscou as comprovações. Ele buscou as evidências. Nós, às vezes, nos dizemos espíritas com muita facilidade, com muita rapidez. Chegamos na instituição espírita, trazemos uma doença, alguém nos trata, a gente se sente melhor, aí a gente gosta, e aí a gente começa a vir nas palestras, mas eu me sinto tão leve quando vou lá, me sinto tão bem. Mas o Espiritismo não é só isso. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Como a gente vai se transformar moralmente? É preciso que a gente entenda como é que ocorre o processo. As pessoas dizem que eu tenho que perdoar, mas como é que se faz para perdoar? As pessoas dizem que eu tenho que praticar a caridade, aí eu vou praticar a beneficência. Porque como é que se pratica a caridade interior? Como é que se pratica a caridade de pensamentos? Como é que se pratica a caridade nas relações entre as pessoas? Eu não sei, porque ninguém me diz como é que se faz isso. Só me dizem que eu tenho que praticar a caridade, só me dizem que eu tenho que ser humilde, só me dizem que eu tenho que perdoar, mas não me ensinam como é que eu tenho que fazer isso. Como é que eu vou perdoar? Fazendo força para perdoar? Eu tenho que perdoar fulano. Ele me agrediu, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Jamais vai perdoar assim. Porque não se aprende a perdoar fazendo força. Nós temos que mudar o foco da nossa existência. Nós temos, primeiro de tudo, saber que nós somos espíritos. Assim como ocorreu com o psiquiatra, o Brian Weiss, nós temos que fazer a mesma coisa, desenvolver em nós a convicção de que nós somos seres espirituais. Quando nós tivermos essa certeza, muita coisa na nossa vida mudará automaticamente. Porque é lógico, se eu sei que a vida espiritual existe,
Se eu sei que ela é 10 vezes melhor do que essa aqui, claro que eu vou preferir aquela do que esta. Mas eu também tenho a compreensão de que eu não posso apressar minha passagem para lá. Eu vou procurar viver aqui da melhor forma possível. Mas eu vou dar à vida material apenas o tamanho do valor que ela tem. Porque a vida do Espírito tem um valor muito maior, porque ele é imortal. Nós vamos perdoar de maneira fácil e simples. Nós vamos aprender a fazer a caridade, a exercer a caridade automaticamente com as demais pessoas, a partir do momento em que a gente souber que nós somos espíritos. Nossas relações mudarão. A forma como a gente vai encarar os fatos da vida mudará. Nós olharemos as outras pessoas com olhos diferentes, como espíritos que também são como nós. Nós não enxergaremos mais os defeitos dos outros, porque nós não enxergaremos mais o ser encarnado, mas o espírito que está ali e que tem defeitos, porque é um espírito em evolução, que vai reencarnar, que vai melhorar, que vai crescer. O que ele fizer de mal contra mim já não vai mais me atingir, porque é um ser que está em evolução, aprendendo tanto quanto eu. Olha só, bastou mudar o foco, a maneira como eu observo a mim e aos demais, mas tudo parte de um único ponto: saber que nós não somos seres da matéria, que nós somos espíritos. E o sonambulismo, esse recurso que Allan Kardec definiu e estudou nas suas obras, em que ele diz que é a prova da imortalidade da alma, é a prova da existência do espírito. Vejamos o quanto isso então é importante para a humanidade, quando a gente tem nas mãos um recurso que pode provar para a humanidade que nós somos espíritos. O nosso planeta Terra hoje, ele inteiro, ou quase todo, ele é regido pelas ideias materialistas. Tudo. As instituições políticas, as instituições sociais, a pedagogia, a medicina, a psicologia, as relações internacionais, tudo hoje na humanidade é baseado no conhecimento que a gente tem da vida, ou seja, nós somos seres materiais. Quando a humanidade mudar o foco e perceber que nós somos espíritos, tudo no planeta Terra mudará em torno desse novo foco de pensamento. As relações entre as nações mudarão, que não serão mais jogos políticos e econômicos, que nós estaremos lidando com espíritos entre nações. Já não haverá mais as guerras por pedaços de terra, para ver quem é dono de tal região do planeta, de tal pedaço de terra, quando na verdade, como espíritos que nós não somos donos de pedaço de terra nenhum, porque somos espíritos, e o espírito, o lugar dele é no plano espiritual, e lá não tem pedaço de terra que a gente carregue conosco quando desencarna. As relações econômicas mudarão, as pessoas deixarão de ser consumistas, o estresse deixará de existir, a depressão deixará de existir, as ansiedades, as angústias que as pessoas vivem porque não conseguem ter mais, porque não conseguem produzir mais materialmente falando, porque não tem mais coisas. O estresse e a depressão, que antes era coisa de adulto e que agora é coisa de criança também, de jovem também, porque eles também já são cobrados agora que eles têm que produzir mais, que eles têm que aprender mais, porque eles têm que dar mais ao seu país, materialmente falando, para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento de uma profissão mais tarde. Ele tem que contribuir com o seu país. E nós, pais, incentivamos isso nas nossas crianças desde cedo, que elas têm que ter uma profissão melhor, que elas têm que ganhar mais dinheiro. Esquecemos que elas são crianças, e elas acabam esquecendo disso também, porque de manhã elas têm que ir para a escola regular,
à tarde tem que ir para a banca, tem que fazer curso de inglês, tem que fazer curso de música, tem que fazer isso, tem que estudar aquilo outro. Não, mas o mercado está numa concorrência muito grande, mas nós fizemos o mercado ser assim. Fomos nós. E incentivando nossas crianças a adquirir mais e mais conhecimentos para uma profissão mais tarde, estamos alimentando esse capitalismo, estamos alimentando o nosso modo de ser e de viver. Se nós acreditamos no Espírito, e se nós aprendemos que precisamos aprender a nos desapegar das coisas materiais, por que estamos incentivando nossos filhos a ter uma profissão que seja a melhor, que seja a que ganhe mais? Por quê? Nós estamos ensinando eles a serem materialistas, quando nós nos dizemos espíritas. Lógico, ele tem que ter uma profissão, ele precisa, é o modo de vida terreno. Precisa ter uma profissão, porque ele precisa viver na matéria. Mas por que tem que ser a melhor profissão de todas? Por que tem que ser a que ganha mais? Não seria mais inteligente, não seria mais interessante ensinar elas a serem crianças enquanto crianças? A valorizar menos as coisas materiais? A minha filha, ela tem 17 anos e ela está se preparando para fazer o Enem. E está naquelas buscas, o que eu devo fazer, que curso eu devo seguir. E sempre digo para ela, você deve fazer um curso que você gosta. Não importa se vai ganhar pouco, não importa se vai ganhar muito, não importa se é uma profissão que dá um status social, não importa se é uma profissão apagada socialmente, você tem que gostar. Porque se você gosta, você vai se desenvolver nela. Mas eu não quero ver você numa profissão porque ganha muito dinheiro, mas você é infeliz em estar trabalhando naquilo. Aprenda a gostar de algo e faça aquilo que você gosta. Siga a profissão que vai fazer você ser feliz. Não importa o quanto você vai ganhar, porque não é isso o mais importante. A felicidade é um desses dons, dessas potencialidades que nós carregamos dentro de nós. Nós não sabemos ser felizes. Mas a felicidade é algo que faz parte de todos nós queremos ser felizes. Existe alguém aqui que não quer ser feliz? Não tem. Pode ser que exista alguém que diga que nada, eu nem ligo para isso. Mas ele liga sim. Ele quer ser feliz. E nós geralmente direcionamos a nossa vida pelo caminho para a gente atingir a felicidade, de acordo com o conceito que a gente tem de felicidade. Quando um ladrão vai na rua e rouba alguém, ele está buscando a felicidade dele. A felicidade dele é adquirir algo sem ter trabalho. Isso lhe deixa feliz, apesar dos riscos. O risco da aventura que lhe faz feliz. É o conceito, é o padrão que ele tem de felicidade. Nós espíritas talvez sejamos aqueles seres que colocamos a felicidade no mais alto padrão, que é a felicidade do espírito. Mas nós não aprendemos ainda a sermos felizes. Buscamos ainda muito a felicidade nas coisas materiais que nos rodeiam. Na casa que a gente tem, no carro que a gente compra, nos bens que a gente adquire. E quando se fala em tecnologia, então, aí é uma luta, porque a gente tem que ter todas as tecnologias em casa, tem que ter as melhores, as mais avançadas, as mais recentes. Falando em termos de celulares, então, cada mês surge um novo e mais avançado, e a gente tem que ter. Porque como é que meus amigos vão ter e eu não tenho? Como é que eu não vou ter um celular? Como é que eu não vou ter um aparelho que tem tal recurso? Mas eu não tenho. E aí um colega meu disse assim, eu quero um celular que fale. Onde eu possa falar com ele. Se ele tiver isso, para mim já está bom. Não precisa que ele tenha mais nenhum recurso. E nós perdemos o contato com as pessoas.
Nosso contato agora é apenas através do celular. As pessoas deixaram de se encontrar. É porque tem menos tempo? Não. É porque tem menos disposição. O tempo é o mesmo. O tempo continua 24 horas por dia. Nós é que perdemos a disposição em nos encontrarmos com as outras pessoas. Se encontrar para tomar um café, para bater papo, para conversar. Aí as pessoas hoje, quando marcam para se encontrar, para conversar, elas se sentam e conversam através do celular. É assim? E aí inventaram um tal de WhatsApp. Você nem mesmo falar com a pessoa pelo celular, você não fala mais. Só manda mensagem de texto. Você não sente a emoção, a expressão da voz da pessoa. Porque a escrita, ela não transmite emoção. Nós passamos a nos comunicar falando pelo celular, e agora nem mais isso a gente faz. E aí é tão comum a gente ir num restaurante e lá você encontra várias pessoas sentadas ao redor da mesa, mudas, cada uma olhando no seu celular. Perdemos a capacidade de nos relacionarmos com os outros. E com isso a felicidade vai ficando cada vez mais longe. Quanto bem-estar produz nas pessoas quando a gente senta frente a frente, conversa, dialoga, troca ideias, troca experiências, transmite um calor humano, pode abraçar, pode apertar a mão do outro. Nossa, o quanto isso é valioso para o ser humano, esse contato que nós perdemos, que nós deixamos tão longe. E até onde vai parar essa tecnologia? Até onde a gente queira que ela vá. Se a gente não valoriza a tecnologia, os fabricantes vão ter que inventar uma outra coisa, porque essa não vai vender. E eles vendem, eles produzem cada vez mais rápido, porque eles sabem que as pessoas compram e eles querem vender. Eles satisfazem os nossos desejos. A culpa não é dos fabricantes, não. A culpa é nossa que compra, porque eles só fabricam porque alguém compra. Nós perdemos o contato. Uma certa vez, para uma tristeza, eu ouvi um palestrante dizer que nós espíritas não deveríamos nos abraçar. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Não, porque a gente não precisa transmitir energia no abraço, a gente já transmite naturalmente. Mas ninguém abraça para transmitir energia. Vocês já abraçaram alguém e dizem, eu vou abraçar fulano para passar energia para ele. Ninguém faz isso. O abraço é uma expressão da nossa cultura ocidental, pelo menos brasileira. Eles deveríamos fazer como os japoneses, que simplesmente se curvam na frente do outro e não tocam. Mas eles também transmitem energia daquele jeito, Mas aquela é a expressão cultural de afetuosidade, de carinho, de fraternidade entre as pessoas. É a maneira, o hábito que eles desenvolveram para mostrar respeito, para mostrar afeto pelo outro. Nós temos a nossa maneira, que eu acho que é muito melhor, que é abraçar. Os índios fazem isso com toda a naturalidade. Eles se tocam, eles se abraçam, eles não têm esse receio de tocar nas outras pessoas. Nós temos tanto receio de tocar nos outros. Quando alguém senta no ônibus ao nosso lado, a gente se afasta logo para que o outro não toque em nós. Também em parte é o medo da violência. É o medo das segundas e terceiras intenções que o outro tenha. Mas entre amigos se abraçar, qual é o problema que tem? Transmitir uma energia mesmo. Ela acontece automaticamente, naturalmente, sem que a gente pense em fazer isso. Mas isso faria uma diferença tão grande para a humanidade. Se a gente quebrasse essa frieza, esse distanciamento que a gente cria entre as pessoas. Eu só tenho a agradecer a vocês pela receptividade com que eu fui recebendo aqui.
A afetividade, o calor humano, os sorrisos. Nossa, como isso nos faz bem. É muito diferente quando a gente chega em um lugar onde as pessoas mal olham para a gente, não sorriem, são frias. Mas que estes sorrisos, essas gentilezas, essa afetuosidade não fique somente aqui dentro. Que a gente leve para toda parte onde a gente for. Dentro de casa, do trabalho, principalmente para aquelas pessoas que não vão sorrir de volta para nós, que não vão retribuir a mesma gentileza. Principalmente com estas, porque elas ainda não aprenderam o quanto é bom sorrir, o quanto é bom ser gentil, o quanto é bom ser fraterno, o quanto é bom ser amigo, estar aberto às relações com as outras pessoas. Às vezes a gente fica meio receoso, se eu sorrir para o outro, o que será que ele vai pensar de mim? E aí um companheiro espírita, uma vez ele fez uma experiência assim. Ele entrou no ônibus, e aí ele chegava assim, para todo desconhecido ele dizer: fulano, eu te amo. A gente já imagina o que é que aconteceu, né? Falar isso para pessoas estranhas, dizer que ama pessoas estranhas. O motorista pensou logo que ele fosse homossexual. As outras pessoas olharam assim, de lado, olharam de banda. Os estranhos: o que é que esse cara está querendo? Deve estar querendo alguma coisa para me dizer que me ama. Mas é que nós não estamos abertos ao afeto. Nós não temos o hábito. A humanidade não tem o hábito desse afeto, desse carinho, dessa troca de olhares, dessa receptividade, dessa gentileza. Nós ainda temos um longo caminho para aprender, um longo caminho pela frente. Mas é o caminho da felicidade. Porque não tem como a gente ser feliz se a gente não aprender a lidar com o outro, a devolver o bem sempre para o outro. Aí tem aquela história do camarada que ia todos os dias de manhã na banca do jornal. Ele ia comprar um jornal e o jornaleiro ele dava bom dia, sorria, e o jornaleiro sempre de cara fechada, não falava nada. Mas todos os dias ele estava lá comprando um jornal e dando bom dia e sorrindo para o jornaleiro. O jornaleiro de cara fechada. Até o dia que o jornaleiro se tocou, ou foi tocado, e começou a sorrir, começou a responder o seu bom dia. E um outro amigo pergunta assim para ele: como é que você ainda vai lá? Se fosse eu, não ia lá. Porque todo dia você vai lá comprar esse jornal, você sorri, dá bom dia, e ele sempre de cara fechada, de cara amarrada, nunca lhe responde o seu bom dia, nunca corresponde ao seu bom dia. Eu não iria mais lá. Aí ele diz: é que eu não quero que ele seja responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. E somos. Todos nós somos responsáveis pela nossa felicidade e ninguém mais. A forma como nós reagimos aos outros, ao que os outros fazem ou dizem, faz uma grande diferença para nós mesmos. Faz uma grande diferença. Então a nossa ação, ela é racional, mas a nossa reação, ela é emocional. Se alguém pisa no nosso pé e a gente fala um palavrão, isso é uma reação emocional, não dá nem tempo de pensar. A gente já reage. Alguém faz algo conosco e a gente reage. Mas a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções usando a razão. Aí é que está a grande dificuldade. O nosso cérebro, que chama de cérebro emocional, que é aquela parte central do nosso encéfalo, responsável pelas emoções. É a parte mais antiga do nosso cérebro, que justamente é responsável pelas emoções, porque precisava, o homem primitivo, ele necessitava desse sistema para conseguir sobreviver, que é um sistema que até hoje ainda funciona no ser humano e também nos animais, que é o sistema de luta ou fuga. O homem primitivo pré-histórico estava lá, vivendo no meio da selva, no meio da mata. Diante de um perigo, esse sistema lhe alertava. Ele tinha que se preparar para lutar ou para fugir. Isso funciona até hoje. Quando a gente está passando numa rua escura
De repente vem uma pessoa de lá para cá, à noite. O que é que acontece com a gente? O coração acelera, né? Os pelos ficam tudo eriçados, a pele fica logo branca, né? É o nosso sistema emocional funcionando. Há uma produção de adrenalina e de outras substâncias no nosso organismo que nos prepara para lutar ou para fugir. Ou a gente encara, ou a gente dá meia volta e busca outro caminho. Isso funciona até hoje, nosso sistema emocional. Mas nosso sistema racional é a parte mais recente que o espírito humano desenvolveu. E que no nosso corpo físico é representado por essa parte aqui frontal do cérebro. O ser humano ele desenvolveu as emoções primeiro, depois ele desenvolveu a razão. Como essa razão é algo mais recente, a gente ainda não aprendeu a usar ela para controlar a emoção. Daí porque as nossas reações são automáticas, são emocionais, não dão tempo da gente pensar. A gente precisa aprender a controlar nossas emoções de maneira racional. Daí porque existe tanta gente estressada, porque a gente não aprendeu a controlar nossas emoções. Não é o corre-corre do dia a dia que gera o estresse. Não é as ansiedades que geram o estresse. É o nosso não aprendizado desse controle das nossas emoções. Que nós podemos controlar o estresse. Não sermos pessoas estressadas vivendo em situações de alto estresse. É possível. Nós não temos como mudar, pelo menos não a curto prazo, a vida como ela é. O trânsito agitado, o corre-corre do dia a dia, horários cronometrados para tudo, muitas e muitas responsabilidades e atividades durante o dia inteiro. A vida ela é agitada, ela é estressante, mas eu não preciso fazer parte disso. Eu não preciso ser estressado. Eu posso ser uma pessoa serena e calma, vivendo em um mundo de estresse. Porque o estresse, ela é meu. A vida estressada está lá fora, não é minha. Mas o estresse que eu desenvolvo, ele é meu. Esse eu posso mudar. Eu posso viver de maneira serena dentro de uma vida estressante. Parece um paradoxo, mas não é. Eu fico às vezes pensando, como é que Chico Xavier, pessoa que já tinha uma idade avançada, que trabalhava muitas e muitas horas seguidas no centro espírita, que atendia filas quilométricas de pessoas que iam vê-lo, que dormia pouquíssimo, que se alimentava muito pouco. Como ele conseguiu viver tanto tempo? A gente pode pensar, mas eram os espíritos que repunham as energias dele. Não era bem isso. É porque ele era uma pessoa serena. Nos livros que tratam de sua biografia, muitos deles dizem: Chico Xavier chorava todos os dias. Quando não era de manhã, ele já esperava para a tarde. Porque todos os dias tinha problema para enfrentar. Eram críticas muitas vezes pesadas sobre ele, na mídia, nas revistas em geral, dos próprios espíritas muitas vezes. A alta carga de tarefas que ele tinha. Porque nós fazemos assim, nós simples mortais, né? Fazemos assim, nós temos nossa atividade profissional, temos nossos estudos, e um pouco de tempo a gente dedica ao espiritismo. Chico Xavier fazia o contrário. A vida dele era entregue ao espiritismo. Ele dormia pouquíssimo. Ele tinha um trabalho no centro espírita, aquele trabalho que ele psicografava as comunicações dos espíritos, dos familiares, dos amigos, das pessoas que estavam ali. Ele chegava 4 horas da tarde no centro espírita, a reunião começava às 9 da noite e até 2 da madrugada. Ele ia para casa e se acordava às 4 da manhã. E aí tinha inúmeras cartas para responder, que ele nunca deixou ninguém sem uma resposta. Tem filas quilométricas de pessoas que iam conhecê-lo, que ele recebia todos com um sorriso, todos com muita paciência.
com muita tranquilidade. Sempre tinha uma palavra, um gesto, uma expressão de carinho, não importa quantas horas ele já estivesse ali. Era uma pessoa, então, completamente dedicada à doutrina espírita. Em meio de tantas e tantas e tantas atividades, como ele conseguia se manter de maneira tão equilibrada, ter vivido tanto, como ele conseguia dormir tão pouco e reaver novamente suas energias. E o que eu imagino que seja é serenidade. A vida para ele não era uma vida tranquila, era uma vida estressante. Mas ele não se deixava desenvolver, não deixava desenvolver em si mesmo o estresse. Ele dizia que recebia, ganhava financeiramente muito pouco, mas era o suficiente para ele viver. Nós fazemos o contrário. Nós ganhamos muito comparado ao que ele ganhava, e nós dizemos que ainda é pouco, que não dá, que a gente precisa arranjar mais outro emprego para poder ganhar mais. E isso, logicamente, é uma grande causa de estresse. Chico Xavier não tinha esse problema. Morava numa casinha humilde, que só tinha lá dentro o que era realmente necessário para ele viver materialmente, porque ele tinha a convicção de que ele era um espírito. Então ele não precisava de coisas supérfluas dentro de casa. Pensemos na nossa residência. Quantas coisas tem lá que a gente não usa? A grande maioria. Que a gente não usa. Serve como enfeites, serve para embelezar o ambiente. São coisas que na realidade a gente não usa. Chico Xavier não tinha isso. O que ele tinha dentro da casinha pobre dele era o que ele necessitava para viver, com o parco salário que ele recebia de aposentado. E as grandes despesas que ele tinha com as inúmeras caravanas que iam lá vê-lo, eram os amigos que ajudavam, porque ele não tinha como fazer isso com o salário dele. Ele se contentava com o que ele tinha, inclusive com a saúde que ele tinha, que sempre foi uma saúde débil. Ele sempre teve dificuldades de saúde desde jovem, mas ele não reclamava. Ele sabia compreender que a doença era no corpo, mas que ele era um espírito. Ele sabia, como espírita, que aquele corpo iria viver daquela forma alguns anos, por mais tempo que fosse para nós, mas eram alguns anos. Diz que o espírito era imortal. E tem uma frase fantástica dele, que até ontem eu vi aqui no slide essa frase, em que ele ficava triste quando alguém lhe ofendia. Lógico, todo mundo fica, mas ele ficaria muito mais triste se fosse ele que tivesse ofendido alguém. Por que ele pensava dessa maneira? Porque ele sabia que ele era um espírito, e que a ofensa que lhe fizessem apenas lhe deixava triste, mas a responsabilidade era de quem ofendeu. Se ele ofendesse, a responsabilidade era dele, o sofrimento seria dele. Então, lógico que ele não queria ofender ninguém, porque ele ia sofrer a consequência. Era melhor ser ofendido, que o entristecia, mas não o abalava. Quando uma certa vez alguém chegou para ele, cuspiu no rosto de Chico, Emmanuel aparece, aí ele diz assim: mas e agora o que é que eu vou fazer? Ele diz: enxugue o rosto e vá atender as pessoas. Se alguém lhe perguntar alguma coisa, diga que estava chovendo e ele molhou. Emmanuel também não dava trégua para ele, né? Era o educador, o disciplinador, não dava trégua para ele. Enxuga o rosto, vai trabalhar. Não tem por que se lamentar, não tem por que chorar, não tem por que achar ruim. Porque a ofensa era do outro, era o outro responsável, o outro é que ia sofrer as consequências, não ele. Mas o nosso orgulho nos machuca tanto. Não são os outros que nos machucam, é o nosso orgulho que nos machuca. Mas nós temos essa capacidade dentro de nós, capacidade de sermos felizes. E voltando ao sonambulismo, tem uma história que eu encontrei no livro Tratado Completo de Magnetismo Animal, escrito pelo magnetizador, o
Barão de Potay, que foi professor de Allan Kardec em termos de magnetismo. Kardec estudou magnetismo durante 35 anos, na teoria e na prática. E ele estudava na Sociedade Mesmeriana, fundada pelo Barão de Potay. Esse livro tem a história de Eugênia Morel, uma criatura que parece que nasceu para sofrer. Porque ela nasceu em maio de 1818, mas até os 11 anos de idade ela viveu com uma boa saúde, como a maioria das crianças. Mas logo depois ela teve uma afecção intestinal que foi minando as forças. 2 anos depois ela teve um violento ataque de cólera, ficou 14 horas sem consciência. Mais 2 anos ela teve uma hemorragia que só conseguiu ser interrompida depois de 8 dias. Vejam que as coisas foram se somando na vida dela, lhe debilitando cada vez mais. Durante 1 ano e meio, ela foi tratada, então, segundo os conhecimentos da época, de uma doença do peito, depois uma doença do coração e, por último, de uma doença da medula espinhal. Mas nada resolvia suas questões de doença. 10 anos depois, ela teve uma paralisia nas 2 pernas. Ficou 40 dias sem se movimentar. 1 ano depois, uma nova paralisia nas pernas, e ela só retomou os movimentos 3 meses depois. 1 ano após, ela sente dores horríveis na coluna vertebral e na cabeça. E mais 1 ano, ela tem paralisia nos braços. No ano seguinte, a bexiga dela já está completamente paralisada. E nesse mesmo ano surgem crises de epilepsia, cerca de 80 vezes ao dia. O mal, então, aí, nesse nível, foi considerado incurável pelos médicos. A família, então, buscou um magnetizador, o Barão de Potay, que iniciou o tratamento que, pela gravidade do problema, foi um tratamento longo. Ele aplicava os passes nela todos os dias. No primeiro passe que ele aplicou, ela já conseguiu dormir pelo menos 4 horas durante a noite, coisa que ela já não conseguia fazer há muito tempo. A partir do dia seguinte, ele começou a lhe aplicar 2 passes por dia, um à tarde e um à noite. E então o sono dela foi aumentando para 5, 6 horas durante a noite. Nesses passes, ela começa a demonstrar que ela tem uma grande sensibilidade magnética, ou seja, o Barão descobre que ela é sonâmbula, que quando magnetizada, ela se desprende do corpo físico e aí ela demonstra algumas capacidades que o ser humano normalmente, nosso estado aqui consciente de vigília, a gente não consegue manifestar. Ela diz então que ela vê água na própria medula espinhal dela, que ela tem sangue no estômago, uma congestão no ventre e um tremor no coração. No seu estado consciente, ela não sabia disso. Mas enquanto ela estava naquele estado de sonambulismo, ela conseguia detectar nela mesma estes problemas, o que foi orientando então o magnetizador naquele tratamento. Em estado de sonambulismo, a doente então indica o tempo que é necessário deixá-la em crise, porque de vez em quando ela sofreu umas crises, mas que era necessário deixá-la durante determinado tempo, sofrendo essa crise, porque essa crise era seu organismo buscando o caminho da reabilitação. E ela orienta com relação ao tipo de alimento que tem que dar para ela comer. Em estado de sonambulismo, ela vai então orientando o magnetizador. Os ataques de epilepsia diminuíram pela metade, tanto em número quanto em duração. A bexiga volta a funcionar melhor, mas ela passa um tempo onde ela perde um pouco de sua lucidez sonambúlica e passa algumas noites sem conseguir dormir. Em estado sonambúlico, daí a alguns dias, ela mesma anuncia o dia em que sua lucidez sonambúlica voltará. E a partir de quando ela voltará a dormir bem, e tudo acontece exatamente como ela prediz. Os ataques de epilepsia cessam completamente. A bexiga se cura e a sua fala é ampliada, porque já há um tempo ela não conseguia falar muito bem. Cessam os enjoos do estômago e ela recomenda ao magnetizador, aos médicos, aliás, que façam 2 cautérios. Na época era comum se fazer a cauterização com ferro em brasa.
Os médicos não queriam fazer devido a... Eles achavam que não era aplicado ao caso dela, mas ela, como sonâmbula, solicita essa providência. Os médicos recusando, o magnetizador faz então os 2 cautérios fictícios. Ele coloca os dedos em ponta no local onde ela disse que a cauterização deveria ser feita, e ele diz para ela que está sendo feita ali uma cauterização verdadeira. E ela sente realmente sua pele queimar, ela sente as dores da cauterização, e essas dores duram alguns dias após. A sonâmbula afirma o dia em que retornará a sensibilidade do lado direito, porque ela não movimentava nem braços nem pernas. Ela retoma essa sensibilidade e o movimento do lado direito, conforme ela mesma previu. Ela anuncia quando terá restabelecido por completo o movimento do braço direito e da perna, e que poderá segurar um livro, coisa que ela não fazia, folheado. Informa quando voltará a sua sensibilidade e o movimento do lado esquerdo. E afirma ainda que a cura completa acontecerá daí a pelo menos mais um ano de tratamento. Passando esse tempo, ela já consegue sentar-se sozinha, depois volta a caminhar, a fazer caminhadas pelo jardim, com alguém lhe segurando pelo braço, e depois ela volta a caminhar sozinha e se recupera completamente da sua saúde, conforme ela mesma tinha predito ao magnetizador em estado de sonambulismo. Essa faculdade é a faculdade que o sonâmbulo tem, de conseguir enxergar a si mesmo, enxergar seus problemas, enxergar o futuro e muitas outras coisas. Mas além dessas faculdades, o ser humano possui as faculdades morais, não apenas as faculdades intelectuais, as faculdades espirituais, mas nós temos também dentro de nós a faculdade do amor. Jesus disse: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando eu encontro alguém que diz assim: mas eu não valho nada, mas eu sou tão pequeno. Quando a gente convida alguém para trabalhar na casa espírita, fulano vem participar do trabalho, vem contribuir aqui, vem nos ajudar. Mas eu não posso, eu sou tão pequeno, eu não consigo, eu não sei fazer. Gente, isso não é humildade. Quando Jesus disse: vós sois deuses, nós somos filhos de Deus, isso não é pouca coisa. Nós somos herdeiros da divindade. Nós temos a semente do amor dentro de nós. Jesus disse: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e assim acontecerá. Então, Jesus disse que nós somos grandes, e isso não é orgulho. Se nós dissemos que não valemos nada, nós estamos diminuindo o próprio Deus que nos criou. Ele não criou coisa pequena, Ele nos criou grandes, nos criou fortes, nos criou capazes. Só falta a gente descobrir isso. Só falta que a gente acredite nisso. Porque se nós somos filhos de Deus, é porque nós temos plantado dentro de nós a semente do amor divino. Nós temos a capacidade de autossuperação. Nós temos a capacidade de superar as nossas tristezas, de superar as nossas angústias, de superar as nossas dores, de superar inclusive as nossas doenças. Porque se elas são criadas por nós, nós também podemos fazê-las desaparecer. Se Jesus disse que nós poderíamos transportar montanhas, também podemos transportar as nossas dores. Nós somos capazes, precisamos saber disso e acreditar nisso. Não foi fácil, lógico, erguer todo esse prédio aqui, precisou de esforço, precisou de força de vontade, de perseverança, precisou, acima de tudo, de pessoas que acreditassem que era possível fazer. Porque aqueles que se engajaram no projeto e já achando, vai ser difícil, vai dar trabalho, não sei se a gente vai conseguir, esses ficaram pelo meio do caminho. Eles só deram um passo, 2 passos e pronto, ficaram no meio do caminho. Aqueles que acreditaram que era possível, seguiram em frente e conseguiram realizar.
A gente, lógico, não consegue tudo de uma vez só, mas a gente vai etapa por etapa, mas a gente consegue. Porque nós temos dentro de nós capacidades espirituais como o sonambulismo, mas nós temos dentro de nós também a capacidade de amar e de amar muito. Acima de tudo, amar a nós mesmos. Porque para amar os outros, temos que amar primeiro a nós. Uma taça, para que ela transborde para as laterais, ela tem que estar cheia. Para que o nosso amor transborde para os outros, precisa que nós estejamos cheios desse amor primeiro. Mas nós somos capazes. Acreditemos nisso. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de vir até aqui. Conhecer essa cidade maravilhosa que já tínhamos conhecido, mas viemos rever. Muito obrigado. Que Deus envolva todos de muito amor, de muita luz, de muita paz sempre.